Redação de Memórias de um Tempo de Inocência e Aprendizado. Introdução. As memórias da infância são como páginas de um livro que revisitamos de tempos em tempos, relembrando os detalhes que, de alguma forma, moldaram nossa visão de mundo. Em meio à simplicidade e aos desafios da vida em uma comunidade humilde, muitas histórias foram escritas, cada uma contribuindo para o crescimento e a formação de quem somos hoje. Nesta redação, compartilho algumas dessas lembranças, marcadas por descobertas, aprendizados e as primeiras reflexões sobre a vida. A capa do jornal e a sociedade da época. Naquela época, a capa do jornal frequentemente trazia manchetes impactantes. Lembro-me de um caso em particular do nascimento de uma criança cujo pai não era casado, algo que, na época, causava grande alvoroço. As pessoas se reuniam para discutir o assunto, cada uma com sua opinião. Eu, ainda criança, apenas ouvia e absorvia tudo, sem saber ao certo o que pensar. Esses momentos, embora confusos, me ajudaram a entender desde cedo que o mundo era cheio de nuances e que as opiniões variavam conforme as experiências de vida de cada um. As casas aos fundos e a infância compartilhada. Nos fundos da nossa casa, havia duas outras casas idênticas, cada uma com 2 cômodos e um banheiro externo. Uma dessas casas era ocupada por uma família que havia vindo do norte, na outra, moravam um casal com 3 filhos, e 2 meninas e um menino. Essas crianças se tornaram minhas companheiras de brincadeira, e com elas compartilhei muitos momentos de diversão e descobertas. Nossa infância foi marcada por brincadeiras simples, mas significativas, que deixaram lembranças duradouras. A casa ao lado e as primeiras influências adolescentes. No terreno ao lado do nosso, havia outra casa, habitada por um casal, 2 adolescentes e uma menina da nossa idade. A menina, com seu olhar brilhante, despertou em mim as primeiras sensações de fascínio e curiosidade. Os adolescentes, por sua vez, introduziram-me as modas da época, como as calças boca de sino, que simbolizavam a agitação e a efervescência cultural daquele tempo. Essas influências deixaram marcas e despertaram em mim um desejo de entender e participar do mundo que me rodeava. Do brinquedo ao sonho e a fascinação pelos caminhões. Desde muito jovem, fui atraído por caminhões. O que começou como uma brincadeira com pequenos brinquedos logo se transformou em um sonho real. Lembro-me de um caminhão específico, chamado o Boca de Sapo, que marcou o início de muitas viagens que eu faria pelo Brasil. Esse sonho de ser caminhoneiro foi uma constante em minha vida, guiando minhas escolhas e me levando a explorar novos horizontes. A escola da vida. A educação formal nunca foi algo que me atraísse. Aprendi muito mais com a escola da vida, onde cada erro cometido trazia uma lição valiosa. As coisas erradas que fiz, muitas vezes por ignorância ou inexperiência, me ensinaram sobre as consequências e a importância de fazer as escolhas certas. A vida, com seu eco constante, sempre retorna aquilo que plantamos, e aprender a receber essas lições de coração aberto foi uma das maiores lições que a vida me ensinou. A pipa e o desinteresse pessoal. Embora muitas crianças da minha idade fossem apaixonadas por pipas, essa nunca foi uma atividade que me atraiu. Não sei exatamente o porquê, talvez pela forma como fui introduzido a elas, ou talvez porque outras atividades capturaram mais minha atenção. De qualquer forma, essa diferença me ajudou a entender que cada pessoa tem suas próprias preferências e que está tudo bem não seguir o que é considerado popular. Conclusão. As lembranças de infância são como peças de um quebra-cabeça que, juntas, formam a imagem da pessoa que nos tornamos. Cada experiência, cada interação, por mais simples que parecesse na época, contribuiu para meu crescimento e desenvolvimento. Hoje, ao revisitar essas memórias, vejo como cada uma delas foi importante para construir a minha trajetória. O passado, com suas lições e desafios, continua a ser uma fonte de aprendizado enquanto sigo em frente, sempre disposto a crescer e evoluir. Agradeço por ter tido a oportunidade de compartilhar uma parte da minha simples vida com você. Cada experiência, por mais pequena que seja, traz uma lição e me sinto honrado por poder dividir esses momentos. Que nossas histórias continuem nos ensinando e inspirando sempre.